Alguns de vocês estão frenando o crescimento que é tão natural. A prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre crescer. E alguns de vocês não prosperam porque querem crescer de forma organizada. Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero, se eu fosse você, eu anotaria isso. É necessário se mover. Olá a todos novamente. Eu aqui, Vinícius Almeida, hoje vou falar para vocês de algo muito relevante, né, que é necessário para a gente começar a nossa conversa hoje. Antes de mais nada, irei falar de um cara que é fenomenal, fantástico, um cara que melhora a vida das pessoas. É o Lula. Não, o nome dele é Pablo Marçal. Acompanhe comigo. Vai ser revolucionário. Ok, então vamos começar de novo. Deleta essa merda. Deleta essa... Retomando, depois desse vídeo que vocês viram, vocês podem ter certeza, esse cara tem um poder de retórica fabuloso. Inclusive ele é meu vizinho, né? Estamos na mesma cidade. E é muito interessante falar sobre ele. Por quê? Porque ele é um cara que de fato melhora as vidas. Ele conseguiu ser um dos melhores, quiçá o melhor comunicador do digital hoje no Brasil. Em resultados financeiros, é incontestável o sucesso e a prosperidade desse indivíduo. Por isso, é muito importante comentar que quando você tem sucesso numa área da sua vida, pode ser que você não consiga fazer com que esse sucesso se estenda para outras áreas. Por quê? Porque nós vamos comentar disso hoje aqui de uma maneira muito objetiva. Não irei perder tempo. Vamos lá. Qual que é a vantagem e a desvantagem de você ser o melhor na sua área e querer ir para outras áreas? Bom, a primeira coisa que você pode imaginar é que a pessoa que é muito boa em determinado campo ou área de atuação, ela vai tentar ter o mesmo sucesso no outro campo de atuação. Só que, quando você trabalha no setor privado ou no setor da internet, existe uma forma de você pensar e de agir que é totalmente diferente da lógica do jogo na área pública. Por quê? É muito importante mencionar que Michel Crozier, um grande sociólogo francês, fala que dentro de organizações existe uma coisa chamada zona de incerteza pertinente. Isso eu explorei bastante no meu mestrado. É uma coisa fundamental que você entenda quais são os recursos que os atores, ou seja, as pessoas, os indivíduos que têm determinado domínio sobre o campo ou sobre uma área, se utilizam para poder coordenar e controlar essa mesma área. Vamos continuar um pouquinho a partir disso. A lógica do jogo na área pública ela é totalmente diferente da lógica do jogo na área privada. E isso é notável porque muitos empresários brasileiros tentaram ter sucesso na área pública. Entre eles, Antônio Emílio de Moraes, Silvio Santos, que também já quase foi candidato a alguma coisa no nosso país. Recentemente, o João Dória. Alguém lembra dele? Esse vídeo está fazendo sentido para você? Curte, se inscreve, comenta aqui embaixo que eu quero ler sua opinião. E um bom vídeo para você. É um grande empresário que foi prefeito, foi governador e teve uma frustração gigantesca como presidente. Pois bem, por quê? Quando você pega, e no caso do Dória é fundamental também isso, quando você pega a forma de agir no setor privado e tenta colocar essa lógica de uma forma quadrada no setor público, automaticamente você tem disfunções burocráticas ou disfunções administrativas. Vamos trazer um pouquinho para a lógica do nosso grande comunicador e o nosso coach querido da internet. Quando você pega a sua forma maravilhosa de desenvolver pessoas, consciências e mentes e tenta colocar num ambiente onde as pessoas não são tão bem desenvolvidas assim, ou não têm tanto interesse em se desenvolver como seres humanos, porque os recursos que estão na lógica pública é totalmente diferente daquele que eles trabalham naquele universo que ele faz o desenvolvimento de pessoas. Portanto, você pegar uma coisa aqui e tentar colocar aqui, é óbvio que vai dar uma disfunção. Esse foi o primeiro erro dele. É a segunda coisa que é muito importante falar sobre isso. O timing. Por que o timing? Ele é incrível com relação a fazer produtos e soluções para as pessoas. Só que na política, você tem um momento certo de entrar. E quando você entra, você tem que saber as alianças que você vai fazer. Portanto, você não pode entrar de sopetão. Nós vamos falar disso em alguns momentos posteriores, que entrelaça com os próximos itens, em especial o item 4 e o item 5, né, desse vídeo aqui. Agora, quando você perde o tempo das coisas, automaticamente você se queima de largada. Vamos falar sobre isso.
O terceiro ponto, a crítica a aliados ou outros políticos. Quando você começa dentro de uma nova esfera, mesmo que você tenha todo o reconhecimento, todo o brilho em uma área em especial, você não pode, de uma maneira muito objetiva, criticar aqueles que já estão na carreira há muito tempo. Você pode criticar o trabalho deles, não a pessoa deles. E isso aconteceu com o deputado Silas Malafaia, que também tem uma base evangélica, também tem uma base religiosa, e isso teve um grande disparate entre os dois logo no início, quando ele estava pleiteando a presidência da República. Foi um episódio muito diverso, e a partir disso ele conseguiu a inimizade desse político. E depois, como isso foi para a mídia, ele teve um problema de aceitação, porque a mesma base é o que ambos trabalham, que é a base evangélica, ou a base cristã, digamos assim, para que não fique rotulado por religião. Não se critica políticos de carreira quando você vai entrar numa esfera pública, a não ser que você critique o trabalho, não a pessoa. Quarto ponto, que é fundamental falarmos quando vamos entrar na área pública, começa-se fazendo a base. É muito falado através desses coaches que tudo você tem que ter uma fundação, ter uma estrutura para que você comece a crescer. Eu entendo os objetivos dele serem grandes, eu entendo da possibilidade gigantesca que ele tem de dar um salto quântico, né? Contudo, no entanto, é necessário que dentro de uma área pública, e eu sei disso porque eu já atuei tanto em nível municipal quanto em nível estadual, você comece step by step, ou seja, passo a passo. Não se comece dando um salto muito grande, porque você não consegue construir uma estrutura de trabalho ou uma estrutura política, uma estrutura organizacional para que você cresça de forma sustentada. O problema é, você pode ser um grande presidente, um grande governador, mas é importante que você tenha tido passagens ou experiências anteriores em outros cargos, até mesmo para se entender aquela lógica do jogo, que foi a primeira coisa que nós falamos, que o primeiro item deste vídeo. Só que não se limite a isso. Tem algumas pessoas, algumas figuras que já conseguem, por exemplo, já começa como um chefe do executivo municipal ou como um chefe do executivo estadual. Recentemente, no estado de São Paulo, o Tarcísio, ex-ministro, conseguiu, né, sem um pleito na área anterior, já consegui ir para o governo do estado de São Paulo. Então é muito importante isso. E, por último, esquecer do básico. Pessoal, aqui embaixo na descrição está o link para a matéria do que nós falamos aqui no vídeo e principalmente link também das obras que eu escrevi, dos livros que eu já escrevi até agora, tá bom? Obrigado e continuem vendo o vídeo. Gente, na área pública existe uma forma diferente de se trabalhar, como a gente já mencionou anteriormente. Você não pode esquecer dos pressupostos básicos da área pública. A primeira delas é aliança. Você precisa de uma aliança e de um partido que você consiga se comunicar de uma maneira interessante, que as pessoas entendam qual que é o seu propósito e também a sua ideia como um plano de governo. Você não pode criar tantas inimizades porque o caso dele, em especial, apesar dele ter ganho para deputado, veja que ele começou com um pleito para presidente, não conseguiu, tentou para deputado, conseguiu, foi eleito, mas não conseguiu a candidatura por um motivo político e não necessariamente por um motivo administrativo, porque ele apresentou toda a documentação, ele está, recorreu recentemente, está sob júdice o mandato, mas ele perdeu para o adversário dele, Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, que assumiu novamente a sua reeleição com 1/3 aproximadamente dos votos que ele teve. Aí vocês falam assim, mas Vinícius, como que o Pablo, que é um fenômeno, conseguiu perder, né? Como que ele conseguiu não ganhar tudo isso que ele fez e que ele promete e que simplesmente ele entrega nos cursos dele? De fato, ele entrega isso. Como que ele não conseguiu isso na área pública? Simples, porque ele utilizou uma forma de pensar que não é a forma de pensar da área pública. Isso por si só já anula o processo dele. É a primeira coisa. E essa questão de você esquecer o básico, gente, o básico é você formar um grupo de pessoas, não só do digital, mas também na área do real, do social, né? Ele está aqui no município de Barueri, em São Paulo. E em Barueri, apesar dele ter um trabalho muito grande na área de coach, ele não fez um trabalho muito grande na área política. Aqui ele não era conhecido pelos próprios políticos da cidade. As pessoas não sabem quem eles são.
sabem digitalmente, mas não sabem fisicamente. E, apesar da internet ser um grande meio, né, de socialização, de conhecimentos e de trocas de ideias e de informações, como a gente está fazendo aqui, é fundamental que você crie uma base, uma estrutura, até mesmo na sua cidade. E eu não estou falando só física, né, porque o espaço dele realmente é muito bonito, é bem amplo e recebe pessoas do Brasil inteiro. Eu estou falando de uma estrutura de alianças municipais, que essas alianças municipais subissem para o nível estadual. Criando-se uma estrutura estadual, ele conseguiria arcar um voo muito maior e muito mais fácil na esfera federal. Ele foi para um partido pequeno, o PROS. Ele devia ter conseguido uma aliança com partidos maiores, até mesmo com um partido muito grande aqui do município. Seria extremamente mais fácil ele alçar voo e ter um apoio de um prefeito, de um outro deputado aqui da região, para se poder ter força na sua candidatura. Ouvir opiniões alheias ou críticas para quem está num nível tão alto e tão próspero do nível dele, fica difícil você ouvir os básicos, os pilares, as coisas mais simples, que é o que faz com que os políticos consigam adentrar na esfera pública, sem qualquer tipo de internet. Vejam, grande parte das eleições são feitas de forma física, não são feitas de uma forma digital. Elas começaram a ser feitas de forma digital a partir da eleição de 2018. Do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, que conseguiu ganhar as redes sociais e a partir disso alçou voo na área pública. Então, o caso dele é um caso a ser estudado com mais profundidade, inclusive do qual irei me debruçar com mais afinco para os próximos vídeos ou para as próximas semanas. Porque o Pablo Marçal, ele é uma pessoa fabulosa como ser humano. Só que todo esse brilho, todo esse ser, não conseguiu o mesmo nível de sucesso na área pública. E apesar de ele ter conseguido ser eleito, ele não levou um mandato. Seja por questões políticas, como obviamente parece que tem evidências disso, seja por questões administrativas, que ele não conseguiu, apesar de ter levado. Eu tentei ser o mais breve possível, o mais sintético possível, dado a multiplicidade de fatores que elencaram que um cara com um sucesso e uma plataforma tão gigantesca e que ajuda tantas pessoas não conseguiram uma coisa tão simples quanto um cargo na área pública. Obrigado.